A paz do Senhor Jesus. Hoje eu venho com uma palavra sobre idolatria. Eu peço desculpa porque eu vou ter que gravar a tela do próprio computador, porque eu quero mostrar diretamente na palavra de Deus o que está escrito. Não vou ter muito tempo, no máximo vídeo de meia hora, então quero começar a falar sobre a idolatria no Antigo Testamento. Depois eu vou fazer outro vídeo falando sobre a idolatria no Novo Testamento. O primeiro livro é o livro de Êxodo. Foi quando Deus deu as tábuas da lei para Moisés e nela ele deu os 10 mandamentos. Se você for em Êxodo, capítulo 20, versículo 4, ele fala aqui, ó, vamos no 3, ó. Não terá outros deuses diante de mim. No 4, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto. Você não pode servir uma imagem. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ele fala aqui de não tomar o nome de Deus em vão, mas eu quero falar sobre isso aqui, ó. No 9, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, porque o sábado, além de ser o dia do Senhor, é um dia profético. Tem muitas passagens que estão mostrando isso, mas o que eu quero falar não compete agora, porque eu quero falar sobre idolatria. Só queria chamar atenção nisso daqui, ó. Eu peguei uma imagem do Google mesmo, mostrando a diferença dos 10 mandamentos bíblicos e os 10 mandamentos ensinados pelo catecismo. Eu era católica, me criei na igreja católica, aprendi tudo, fiz primeira comunhão, crisma, sabia todas as orações, só que eu nunca tive imagem, eu sempre olhava para as imagens e via algo meio estranho dentro daquilo. Eu sempre pedi para Deus, para Jesus, mas eu não entendia muito bem como que funcionava isso. Só que quando eu li o Salmo 115, me caiu na hora aquelas crateras que estavam nos meus olhos. Porque, na verdade, eu fui ensinada errada por uma doutrina criada por homens e não o que a Bíblia dizia. Então, se a gente fizer uma comparação aqui, ó, foi mudado, né, alguns mandamentos que Deus deu para Moisés e que a Igreja Católica colocou, né, que nem o dia de sábado que eu li ali, eles colocam para o domingo, ó. E aqui ele fala, ó, não terá outros deuses diante de mim, por que eles tiraram? Não estou entendendo. Como é que pode? Quero mostrar uma coisinha aqui, ó. Pode mexer na Bíblia? Vamos deixar a Bíblia mesmo responder, aliás, o próprio Jesus, ó. Apocalipse 22, 18. E a todo aquele que ouve as palavras dessa profecia, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acha escrita nesse livro. E mais um, em Mateus, o próprio Jesus, aqui, ele mesmo, Jesus, que é o espírito de profecia, que deu essa revelação para João, que escreveu. Então, vamos ali no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e que assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. E aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, você não pode mexer numa coisa que foi escrita. Quero fazer uma consideração aqui. A gente é separado por várias crenças, por várias religiões e a gente tem que respeitar a vontade do outro, né, da sua escolha. Mas Jesus disse, né, em João 8,32, conheça a verdade e ela vos libertará. A partir do momento que você une a tua cabeça, a tua mente com a mente de Deus pelo Evangelho de Cristo, você vai conhecer a verdade. Porque não é uma crença que pode separar um do outro, né? Isso aqui é impossível, aliás, isso é o que acontece, uma crença nos separa, só que Deus é o único, Ele está acima de todas as crenças, acima de pastor, acima de padre, acima de qualquer outra pessoa. Não é porque uma pessoa foi boa nesse mundo que agora eu vou falar, ela é santa porque morreu, vou me prostrar diante dela. Não, adore só a Deus, adore só a Deus, Jesus disse. Vamos aqui, já que nós estamos em Mateus 4,
Ele disse para o próprio Satanás aqui, ó, ele pediu, para ele se prostrar diante dele, né? E diz assim, tudo te darei se prostrados me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Não tem como você servir a dois senhores, porque um você vai aborrecer e o outro não, né? Então, vamos lá em Deuteronômio. Capítulo 4. Vai procurando na tua Bíblia, que as Bíblias são todas iguais, com exceção da católica, que tem os livros apócrifos que não são considerados com inspiração divina. Mas isso também tem que ter outro vídeo. Olha o que está escrito aqui no 16. Não, vamos no 15. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. Foi quando Deus se apresentou aos filhos de Israel. Eles precisaram se santificar e para se apresentar diante de Deus. Daí Deus apareceu para eles no meio de nuvens, com fogo, com escuridão, com trevas no céu, né? Daí ele falou assim, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Não, olha só aqui, guarda-te de não levantar os olhos para os céus, vendo o sol e a lua e as estrelas, a saber todo o exército do céu, seja seduzido a inclinar-te perante ele, e des culto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu com todos os povos debaixo do céu. Porque teve muitos povos e tem ainda que cultuam o sol, que cultuam as estrelas, não tem astrologia que tira o horóscopo e coisa errada. Por que você vai querer saber o teu futuro se só Deus sabe? E ele mesmo nos guia. Nem sempre ele vai revelar nosso futuro, mas ele vai querer que a gente confie nele e vai mostrar o caminho para que a gente cumpra o que ele escreveu pra gente. Saiba que Salmo 139 está escrito que Deus deixou escrito as nossas vidas. Só que em Efésios 1 ele fala que a gente foi predestinado, né? Então, se você não for andar com Jesus, não tem como você cumprir o que ele escreveu para você. Você tem que andar nos caminhos do Senhor, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas há diferença daqueles que buscam e cumprem os mandamentos do Senhor para aqueles que não cumprem, infelizmente. Por isso que eu falo, tenha sempre a Bíblia na tua mão. Não vá atrás de doutrina de homens, principalmente agora os últimos dias que a gente vive. E assim, a única salvação vem de Jesus, vem do Senhor Jesus. E ele se revela pelo Evangelho, né? Josué capítulo 23, versículo 6. Esforçai-vos, pois, muito para guardar e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos misturais com estas nações que restam entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façam jurar, nem os sirvais, nem os adoreis, mas o Senhor Deus, vosso Deus, vos apegareis, como fizesse até o dia de hoje. Então, quando eles iam entrando nas nações para conquistar a terra, eles eram um machado que Deus usava, né, para exterminar as nações pagãs, porque eles mesmos perverteram os filhos de Israel. Então, Deus já falava para eles, pensem, um povo que estava situado lá no Egito, foi escravo, né, saiu, nem conhecia o que eles iam ter ao redor. Então, assim, Deus já sabendo que eles iam se prostituir, porque eu já vou mostrar isso perante a palavra, a onisciência de Deus, então Deus já fazia todo alerta, toda hora Deus falava sobre isso. Em quase todos os livros você acha algo que Deus está falando, que Deus avisou e que eles não obedeceram, e que foi levantada a ira de Deus, né? Outra coisa que eu quero mostrar aqui, é no livro também de Deuteronômio 17. É Deuteronômio 17, no versículo 3 aqui, Vamos pegar aqui, Olha o que acontecia com quem servia, né?
Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades, que te dará o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vai e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te seja denunciado e ouvires, então indagarás bem. E eis que, sendo verdade, certo que fez tal abominação Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez esse malefício às suas portas e os apedrejará até que morra. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. Tem que ter pelo menos 2 ou 3 testemunhas, né? O livro de Hebreus, ele fala algo assim, mas eu vou deixar para falar no Novo Testamento, que tinha que ter 2 ou 3 testemunhas. Então, era punido de morte, né? Aqui no 18, eu acho fortíssima essa passagem. Eu creio que tem gente que não leu isso aqui, porque não é possível. Olha no versículo 10. Vamos no 9. Quando entrar na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Você veja bem, abominações. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulta os mortos. Isso aqui lembra alguma religião? Poxa vida, Deus nunca falou em reencarnação, ele falou em ressurreição. São duas coisas totalmente diferentes, né? Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lançará diante de ti. Gente, olha isso daqui, é fortíssimo. É abominação quem faz isso e não está junto com Deus. Se você serve a ídolo, você não está servindo a Deus. Não, eu já vou mostrar isso perante a palavra. Olha só, ali no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Não, né? Como é que você vai consultar uma pessoa que já morreu? Se você está vivo, se ele já morreu. No Novo Testamento eu vou mostrar onde que estão as pessoas que já morreu. Olha o que ele mandou você consultar: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Se você não for falar conforme a lei e o testemunho de Jesus, você jamais vai chegar à verdade, você vai estar longe de Deus e vai insistir num pecado, porque isso aqui está mostrando claramente a verdade, né? Ali no livro de Deuteronômio, quero voltar ali para mostrar mais uma coisa. Porque tem aqueles que, infelizmente, olha só, quem fabrica ídolo, ó, que a Bíblia diz: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E o povo responderá amém, que assim seja. Na verdade, assim, ó, se você aparecer com alguma lição para você pintar desenho de Jesus, desenho de Maria, desenho dos apóstolos, sabe? Não tem nada. Pode pintar, pode. Eu aqui na minha casa não ouso ter uma imagem, nada. O problema é você pedir para aquela imagem, você fazer uma oração, você dobrar teus joelhos, você beijar ela. O que é isso se não veneração? Vamos ver o que é veneração. Deixa eu até pronto aqui, ó. Na Wikipédia, né? Significa honrar ou veneração dos santos, a prática de devoção dos santos, que como modelos heróicos de virtude intercedem no céu pela igreja. Gente, se eles intercedem no céu pela igreja, será que alguém pode me explicar isso daqui? Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que é que Jesus teve que morrer e ressuscitar para interceder pela gente? Ele foi posto como sumo sacerdote, único mediador. 1 Timóteo 2,5 está falando isso, mas eu vou deixar para ver no Novo Testamento.
Vamos voltar ali também em Isaías, quero mostrar mais uma passagem sobre quem faz imagens e fazer também, tá falando assim, não é só a própria imagem, pode ser também que nem eu tenho uma confecção, eu sou costureira, eu nunca usei fazer uma camiseta com uma imagem de santo, eu faço com versículos bíblicos, destilando a palavra de Deus, mas não com imagem, então isso também é imagem, né? Ó, vamos no versículo 19. O artífice funda a imagem e ourives a cobre de ouro, e as cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe a madeira que não se corrompe, busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para o fundamento da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como um gafanhoto. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para habitar. É ele quem reduz o nada, os príncipes, e toma em nulidade o juízo da terra. Gente, olha só. Com quem comparareis a Deus? Ou com que coisa semelhante confrontareis com ele? Isso está tudo errado, está tudo errado. Tem muita passagem mostrando isso daqui. Eu quero mostrar ali que eu falei da onisciência de Deus, Deuteronômio de novo. No capítulo 31, depois nós vamos para o 32. No 16, Deus já falava aqui para Moisés que o povo iria se corromper. Peraí que voltou aqui minha... Só puxar aqui de volta, ó, a Bíblia Almeida. Porque Moisés ainda ele estava com o povo e logo Moisés ia morrer. Então Deus já falava para o povo que eles iam se corromper. Então Deus mandou Moisés escrever e ele escreveu em forma de cântico, falando sobre o que iria acontecer. Enquanto ela travou aqui minha internet, eu queria mostrar aqui na própria palavra, mas enquanto carrega eu vou falar. Então, no 31:16, ele tá falando assim, ó. Quer ver? Até eu vou colocar aqui algumas cenas, olha só. Se isso aqui não é idolatria, então sinto muito, né? Então, ele falava ali no 16. Eis que está para dormir com teus pais, esse povo se levantará e se prostituirá, indo após outros deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Nesse dia minha ira se acenderá contra ele, desampará-lo-ei dele e esconderei o meu rosto para que seja devorado. E daí no Deuteronômio 32, no Cântico de Moisés, ele fala assim, ó, no 16 também. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. No 17 ele fala, sacrifícios ofereceram aos demônios e não a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos que não estremeceram seus pais. Então ele já falava que isso tudo ia acontecer. Não só ali, ele falava de todo sempre, porque no Novo Testamento ele continua falando, né? Lá em Juízes 2 também ele fala assim, ó, quando o povo entrou na terra e eles continuaram pecando e continuaram errando e foram se prostituindo com os costumes da terra e com os falsos deuses, serviram a Baal, queimaram seus filhos. Então, quando eles entraram na terra, Deus fala assim, ó, em Juízes 2, deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito. Isso é no versículo 12. E foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal. Como o Senhor lhes dissera e jurara, estavam em grande aperto. Então, assim, eles não tinham mais Deus junto com ele, eles tinham Deus contra ele pelos pecados, né?
Outro exemplo que infelizmente foi triste de ver foi o próprio rei Salomão, né? Deus se apresentou a ele quando ele ergueu o templo de Deus, e Deus pediu para ele para que ele não servisse a outros deuses, né? Ele disse que manteria o reino nas mãos do rei Salomão se ele não se pervertesse. Mas o que aconteceu? Né? Ele serviu a outros deuses. Ele teve, se você for olhar lá no 1 Reis, capítulo 11, ele fala que ele teve 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres perverteram seu coração. Ele fez assim vários altares para todas elas, a Bíblia diz que ele fez. Então imagine só o tamanho da perversão, né? Em Êxodo capítulo 20 e 23, ele também fala assim, perante Moisés, ele diz assim, que não era para fazer deuses de prata ao lado dele, nem deuses de ouro para vós outros. É Êxodo 20 e 23. Por quê? Que nem ali no livro de 2 Reis, capítulo 17, fala sobre a queda de Samaria, que era o povo do norte. Depois que Deus dividiu o reinado do rei Salomão em dois reinos. O rei do norte era Samaria, e o reino do sul era Judá, que era Jerusalém. Então, Samaria foi a cativeiro primeiro. E aí, quando eles foram a cativeiro, que foram levados todos pelo rei da Babilônia, pelo rei da Síria, aí eles não sabiam como servir a Deus. Deus mandou leões para devorar eles e mandaram buscar alguns sacerdotes. Então, se você for olhar lá no versículo, no último ali, no 41, ele fala: assim essas nações temiam ao Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais, assim também fazem filhos e os seus filhos e filhos dos seus filhos, até o dia de hoje. Sendo que ali, né, em Êxodo 20, já fala que não era para ele colocar deuses de prata do lado dele, né? No Salmo 97 também fala, sejam confundidos todos os que servem à imagem de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se e que se prostrem diante deles, né? No Salmo 106, nossa, esse salmo é fortíssimo. Ele fala assim, não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara, antes se mesclaram com as nações e eles aprenderam as obras. Deram culto a seus ídolos, os quais lhe perverteram em laços, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com suas obras e prostituíram seus feitos. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que eles odiavam. Então, olha só, a Bíblia inteirinha tá um laço assim de eles pegam contra Deus, daí eles oram pela misericórdia do Senhor, o Senhor entra com uma forma de salvar eles voltam a pecar. Sempre foi assim, continua, né? Salmo 115 é um salmo fortíssimo. Ele fala assim, no versículo 3: no céu está o nosso Deus, e tudo faz com que lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam e nem seus pés os fazem andar. Nenhum som lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que fazem tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos que neles confiam. Então você vai continuar não vendo o que o Evangelho diz, você vai continuar não ouvindo o que o Evangelho diz, e você vai continuar num caminho que vai te levar longe de Deus, porque você está pecando contra Deus. Então, ali em Jeremias 10, no capítulo 5, ele fala assim, Jeremias 10, versículo 5. Os ídolos são um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de que os carreguem, porquanto não podem andar. Não tenham receio deles, pois eles não podem fazer mal e não podem fazer o bem. Né? Eles não fazem nada. O problema é a desobediência que você está cometendo, porque a desobediência, ela atrai a ira de Deus.
sobre você, né? E isso que é o pior de tudo. Isaías 45 diz assim, ó: ajuntem-se e venham e reúnam-se, vocês fugitivos das nações. São ignorantes aqueles que levam de um lado para outro imagens de madeira. Oram a um Deus que não pode salvar. Está em Isaías 45, 20. Né? Quer ver? Deixa eu ver se voltou a nossa... aqui, voltou. Deixa eu abrir ali também em Oséias. Oséias 4, no 12. Isso tudo que eu fui falando está escrito na palavra, tá? Olha no 12. O meu povo consulta um pedaço de madeira e sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Isso é muito triste, mas dói muito o meu coração, porque Deus é um só. Deus, ele não divide a glória dele. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui no livro de Isaías. Isaías 42, 8. Abre aí na tua Bíblia, se você quiser ver. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Poxa vida, quer ver? Olha o que vai acontecer assim com os ídolos. Isaías 2, 18. Os ídolos serão todos destruídos. Vamos lá para Miqueias. Miqueias 5:12. Eliminarei as feitiçarias das tuas mãos e não terás adivinhadores. No meio de ti eliminarei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante da obra das tuas mãos. Meu Deus, que triste isso daqui, olha só. Gente, larguem essas coisas de idolatria, isso aí tá tudo errado. Vamos ali, quero mostrar mais uma coisa. Ezequiel 14 está falando sobre o castigo dos idólatras, mas o que mais me preocupa é isso daqui, ó. No versículo... capítulo 14, no versículo 3. Filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para iniquidade e para sempre lhes tem diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Meu Deus do céu, não dá certo isso. A partir do momento que você dobra teu joelho, pede para uma imagem, você faz uma procissão, levantando aquele homem que morreu, que você diz que é santo, você não está pedindo a Deus, você colocou dentro do teu coração, a tua fé entrou naquilo ali. Ela pode ser destruída, mas você vai continuar pedindo para aquilo ali? Meu Deus do céu, não faça isso, sabe? Não faça isso, porque você vai quebrar a cara feio, porque não tem outro Deus que te ouve. É só Deus. Quer ver? Olha só Isaías 57. Você que pede para a imagem, que você acha que você está certo porque você aprendeu assim desde pequeno, veja o que fala aqui, ó. Isaías 57. Quando tiver tudo cumprido, o que você vai fazer, ó? Quando clamares a tua coleção de ídolos, que te livre, levá-los a vento, um assopro os arrebatará a todos. Mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Então assim, ó, então quando vier toda a ira de Deus, principalmente por causa da idolatria, você vai clamar a tua coleção de ídolos? Então eles que te livrem. A gente acabou de ver que eles não ouvem, que eles não apalpam, que eles não falam, que eles não cheiram. Quer ver, ó, o que um ex-macumbeiro mostrou aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês. Dentro do terreiro da bênção, o diabo, o demônio trabalhar, né? Foi muitas vezes. A origem dessa daqui é Perpétuo Socorro, é uma santa. É a mesinha do terreiro de Macumba, e também tem tantas igrejas, né? Que apresenta ela como padroeira da igreja. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Não, esse daqui é Santo Antônio. Esse aqui é Santo Antônio. Que o povo pede a mulher, os homens, pede muito a ele que faça casamento. O bruxo trabalha com ele também na amarração, para ajudar a amarrar o casal. Ele tem umas rezas assim meio pesadas.
Ó, eu não vou nem deixar passar isso aqui porque é até terrível. Você pode colocar ali para você achar no YouTube imagens da Igreja Católica que são usadas no centro de Macumba. Eu já fui ver parte disso, nunca frequentei, mas já conversei com pessoas que me falaram muitas coisas. Então eu digo que assim, ó, a obra de desobediência ajuda muito os demônios, principalmente que eles se sacrificam com sangue e a vida ela está no sangue. Quanto mais sangue derramado, mais poder esse demônio tem, tá? Não são pessoas que morreram, são demônios. Então, idólatra não entra no reino de Deus. Quero mostrar só mais uma coisa aqui, ó. Salmo 31:6, não tá travando uma internet. Veja ali na tua Bíblia o que fala o Salmo 31:6. Ele vai falar que o Senhor detesta quem serve a imagem. Eu sinto muito, tá? Quer ver, ó? Vamos aqui, ó. 31:6. Aborreces os que adoram a ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Aqui ele fala aqui, ó. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Isso aqui Jesus falou quando ele entregou o espírito a Deus, quando ele estava para morrer na cruz. Então, se vocês vão colocar glória nessas imagens horríveis de escultura, então eu sinto muito, não tem como vocês adorar a Deus, porque vocês estão envergonhando o nome de Jesus perante isso aqui, ó. Isso aqui vocês estão agradando a demônios, não a Deus, tá bom? Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu vou fazer agora do Novo Testamento, para a gente e depois cruzando os contextos do Novo e do Antigo Testamento. Peço que deixe o Espírito Santo trabalhar no teu coração, não é eu que digo, como eu disse, se você acredita mais na tua doutrina, da tua igreja, e não no que a Bíblia diz, no que Jesus ensina, no que os apóstolos falaram, então eu sinto muito, não tem mais o que fazer, porque a Bíblia é a única verdade, é o Evangelho de Cristo. Tá bom? A paz do Senhor, que o Espírito Santo possa convencer, não é eu que vou convencer, é o Espírito Santo.